Senhor Deus, obrigado por estarmos juntos como igreja, da família da fé, cantando louvores a Ti, elevando nosso coração ao Senhor, podendo agora abrir Tua palavra para sermos tratados por Ti hoje. Nós agradecemos, Senhor. Especialmente nós colocamos o pastor Josué e Suzana nas Tuas mãos. O Senhor sabe que eles estão enfrentando com as debilidades do corpo. Clamamos que a Tua boa mão esteja sobre eles, para restaurá-los, para animá-los, fortalecê-los. Desejamos muito que não demore, Senhor. Eles tenham plena condição de continuar exercendo as atividades ministeriais, cuidando das pessoas e ensinando a Tua palavra. Nossa súplica, Senhor. O Senhor pode fazer isso imediatamente, mas humildemente nos submetemos à Tua vontade. Mas, por favor, Senhor, esse é o nosso clamor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, bom dia, prazer, sempre privilégio, sempre podemos juntos aprender mais da palavra de Deus. O tema que eu quero trabalhar com vocês hoje pela manhã é sobre crescimento espiritual. Eu tive uma experiência interessante há 2 semanas atrás. Estava numa igreja aqui em Belém e um cara entre 37 e 40 anos de idade, se aproximou de mim e falou assim: você foi meu conselheiro há 23 anos atrás. Eu me assustei. Como assim? Eu conheci você. É que talvez em 23 anos eu não mudei muita coisa, né, Sudó? Então, a minha esposa deu risada, né? Ele olhou para mim: reconheci você, você foi meu conselheiro no acampamento Palavra da Vida em Atibaia em janeiro de 94. Eu falei assim: nossa, faz tempo, né? Naquela época eu não tinha cabelo branco, eu acho. E a gente começou a conversar e ele falou assim: olha, até tem uma foto do nosso quarto no acampamento. Eu falei: não é brincadeira, eu tenho, vou te mandar. E mandou mesmo. Realmente não mudei nada, não é brincadeira, eu mudei bastante. Mas foi muito interessante ver aquela foto, né? E era justamente uma foto que nós tiramos na sexta-feira à noite, quando os acampantes reúnem tudo que sobrou de ficha de cantina, e a gente gasta tudo na cantina, de Coca-Cola, de chocolate, de tudo. Naquela época, né, Sérgio? Não precisa se preocupar com isso, né? Mas hoje chocolate já é uma coisa, né? Não dá para ser assim. Mas, e ele hoje casado, pai de 2 crianças, ele é funcionário da Receita Federal, trabalhou em Santarém, está trabalhando aqui em Belém por um tempo, vai para a Bahia em poucos meses. E conversamos, foi muito interessante, né? Eu não ia reconhecê-lo realmente, mas foi muito interessante ele me reconhecer e ele conversar comigo. Foi muito jóia, foi muito encorajador para mim, mas me fez pensar em crescimento, em maturidade. Ao longo desses 23 anos, um pouquinho mais que eu estive com ele, o quanto que ele cresceu na fé, porque um dos objetivos do conselheiro, e esse foi meu trabalho naquela semana, era justamente conversar com os acampantes sobre sua fé. Eles são crentes, não são crentes, eles estão crescendo, eles estão seguindo o caminho para crescer na fé ou não estão, quais são alguns perigos que ameaçam aqueles jovens. Essa é a função do conselheiro, e eu acho que eu tentei fazer alguma coisa assim naquela semana. E que isso, né? Como é que é isso ao longo da vida? 23 anos. O quanto que ele cresceu, amadureceu na vida e na fé. O quanto que eu cresci e amadureci na fé. Hoje pela manhã, eu quero convidar todos nós a pensarmos sobre isso. Você que já creu no Senhor Jesus, você que já tem convicção que você nasceu de Deus, Deus abriu os seus olhos e o seu coração para entender o Evangelho. Você entendeu que nasceu pecador e por causa disso o que você merece, o que eu mereço é o inferno, é a ira de Deus. Mas o Senhor Jesus é tão bondoso que morreu na cruz e ressuscitou por causa dos nossos pecados. E hoje à tarde, hoje de manhã, nós vamos celebrar a Deus pela ceia o que Ele fez por nós. Então você que já creu no Senhor Jesus, o seu crescimento espiritual é uma questão que você deve se preocupar.
E é sobre isso que eu quero conversar com você. Na verdade, a fé é como aquela planta, aquela muda. E alguns de vocês são agricultores, plantam coisas, né? Eu só planto, nem bananeira mais eu planto. Bom, mas planta. Então você vai lá e prepara a terra. A terra está boa. Antes, talvez, alguns de vocês têm que tirar aqueles tocos, aquele mato, e avaliar se a terra está boa, e fertilizar a terra, adubar a terra. E aí você pega uma boa semente preparada e lança naquela terra, na expectativa de que possa germinar, possa crescer. Mas tem todos os cuidados necessários com aquela planta. Ela precisa de sol, ela precisa de água, na dosagem certa, ela precisa de fertilizante, ela precisa de veneno para matar o mato, ou de capinar, eu não sei o que, não sou agricultor, mas precisa de cuidados. Finalmente você espera que dê fruto, você espera uma boa colheita, você espera um amadurecimento daquela planta, daquela fruta, daquela árvore, para você usufruir. A fé é a mesma coisa. Nós cremos no Senhor Jesus e ali fomos matriculados na escola da vida cristã, cuja formatura é quando? É onde? Só na eternidade. Quando cremos no Senhor Jesus, você foi matriculado na escola da vida cristã. E isso vai perdurar a sua jornada até o fim, até o dia que o Senhor chamar a sua presença. Nós fomos arrebatados de uma maneira incrível, como Ele prometeu em sua palavra. Mas estamos nessa escola. E como em qualquer escola, e de aluno eu entendo um pouquinho, sempre tem bons alunos, dedicados, não chegam atrasados, fazem a tarefa extra. O professor pede para ler 50 páginas, ele lê 80. O professor dá um exercício, ele faz 2. Tem aluno assim, né? Ele não só quer ouvir as perguntas do professor, ele faz perguntas ao professor. Mas tem aquele aluno, né? Ele fala assim, é para ler 50 páginas? O professor, pode ler 40, tá bom? Né? Ele quer atingir a nota mínima para passar. Na fé, na escola da vida cristã, há as mesmas atitudes. Há aquele crente que entende que ele precisa crescer e se dispõe a esse processo de crescimento. Há crente que vão empurrando com a barriga, está passando o tempo, já é crente há algum tempo, mas parece que ainda está naquele leite, e não avança, e não avança. Hoje pela manhã, eu convido você a pensar sobre isso, na sua própria vida cristã, na sua própria vida cristã, crescimento espiritual. É interessante que o próprio Senhor Jesus cresceu. Diz o texto bíblico que Jesus crescia, maravilhoso, algo tremendo, o próprio Deus homem, Jesus, Deus, perfeitamente Deus, homem, perfeitamente homem, e como homem, possibilitou crescer. Como Deus, ele não precisava aprender nada, ele sabia tudo, ele é onisciente, mas como homem, ele se humilhou a tal ponto de permitir crescer. E Jesus crescia em sabedoria, em habilidade para lidar com a vida, crescia em estatura, cresceu fisicamente, e cresceu no favorecimento diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu. E o Senhor Jesus é modelo para nós em todas as áreas, inclusive no crescimento. Lá em Hebreus diz que ele aprendeu por meio do sofrimento que enfrentou. Isso é muito interessante. Então nós temos que crescer. Há uma passagem bíblica, se você quiser ler na sua Bíblia, lá em Filipenses 2, abra na sua Bíblia em Filipenses 2. Eu não sei qual versão você está. Hoje eu vou colocar os textos bíblicos aqui no slide, mas só por essa passagem eu queria que você pelo menos gravasse essa passagem bíblica de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, os versículos 12 e os versículos 13. Diz assim na versão que eu estou aqui, NVI: assim, Paulo escreve aos Filipenses: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer
quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Para enriquecer mais nossa compreensão do texto, vale a pena a gente ver outras versões. Há uma versão que é recém-lançada e eu sugiro que você adquira nos seus próprios estudos, chamado Nova Versão Transformadora. Olha o que diz essa versão, nesse mesmo texto. Quando eu estava aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, e no caso ele estava preso em Roma, é ainda mais importante que o façam. Trabalham com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Vamos olhar um pouquinho esse texto bíblico aqui. Então, Deus usou o apóstolo Paulo para chegar a Filipos e pregar o evangelho. Começou com uma mulher chamada Lídia, que se converteu, e outros foram se convertendo, e ali ele permaneceu, ensinou a palavra, mas se ausentou. E no caso aqui, quando escreveu essa carta aos Filipenses, estava preso em Roma. E ele reconhece que aqueles crentes, aquela pequena igreja em Filipos, eles foram muito bem. Ele fala assim, olha, quando eu estava com vocês aí, ensinando-os, discipulando-os, instruindo-os, vocês cresceram, vocês seguiram minhas instruções, vocês obedeceram a Deus. Mas agora que estou longe, e naquela ocasião não tinha tanta facilidade de comunicação que nós temos, ele poderia ficar preocupado, como é que estão os filipenses? Estão firmes? Estão unidos? Estão crescendo na fé? Como é que eles estão? Ele recebeu notícias através de Epafrodito, que é um cara que visitou Paulo em Roma. E ele ouviu boas notícias, mas Paulo escreve aos Filipenses dizendo, continue assim. Agora que estou longe, eu quero ouvir que vocês estão trabalhando com afinco, que vocês estão dedicados a viver na prática a sua salvação. O texto não está dizendo, como muitos outros textos comprovam, que a salvação não é meritória. Eu não vou trabalhar para conquistar a salvação, porque isso é impossível. Se alguém trabalha para conquistar a salvação, está desprezando todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Não. O Senhor Jesus fez tudo e somente Ele poderia fazer tudo. Pagar todo o preço do nosso resgate, do nosso pecado, da nossa salvação. O que o texto está falando é de santificação. O texto está falando, olha, uma vez que vocês são salvos, não pense que acabou. Vocês são salvos, isso está garantido, mas vocês precisam trabalhar. Vocês precisam crescer. Há muita coisa para conhecer a respeito de Deus, a respeito da grandiosidade da salvação e da fé, que vocês têm que crescer, aprender a crescer. Então, trabalham com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com respeito, com temor, com reverência, com seriedade. Essa é a ideia do texto. Aqui você percebe que Paulo está colocando sobre os filipenses e sobre nós este desafio, esta responsabilidade de crescimento. Observe que Paulo investiu neles e eles estavam crescendo. Paulo está ausente, mas Paulo coloca sobre eles a responsabilidade pessoal pelo seu crescimento. Os filipenses não poderiam dizer assim, Paulo não está mais com a gente, Paulo está preso em Roma, nem sabemos com certeza se ele vai ser solto, por isso que nós estamos crianças na fé, por isso que nós estamos meio desanimados, por isso que nós estamos sendo derrotados, nosso próprio coração enganoso. Não. Vocês, cada um de vocês, crentes no Senhor Jesus, é responsável por seu crescimento, por sua maturidade. Aqui então, Paulo coloca sobre nós esse desafio, esta responsabilidade. Mas sabemos que não é nós que fazemos tudo, há o aspecto de Deus, e é o próximo versículo que diz, pois Deus está agindo em vocês, observe bem, dando-lhes o desejo, eu quero crescer, eu preciso crescer na fé, eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso ser mais firme, mais frutífero com Deus e para Deus. Então eu quero desejar isso, mas também Deus dá o poder, condição de realizarem aquilo que é do agrado dele. Perceberam? Crentes, Richard, você é responsável em amadurecer sua fé. Você é responsável de crescer mais, de ser mais sólido, mais firme, mais conhecedor de mim, mais frutífero.
mais, enraizado. Aquela árvore, por exemplo, cujas raízes estão bem aprofundadas, bem fincadas, que vem o vento, que bate a tempestade e está firme. Então você é responsável, mas saiba, Deus está agindo. Sim, sim, Deus está agindo, dando a nós esse desejo de querer ficar firme e crescer com Deus, mas também a condição de fazer isso. Perceberam? Então, quando falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando das duas realidades. A realidade humana, o aspecto humano, eu, crente no Senhor Jesus, tenho responsabilidade de desenvolver minha salvação. Mas também o aspecto de Deus, divino. Deus está agindo para despertar em mim tanto o desejo, quanto dar a mim a condição de crescer na fé. Amém, queridos? Isso ficou bem claro? Então não coloque tudo sobre o ser humano e não coloque tudo sobre Deus. Oh Deus, faça a tua obra na minha vida, muda meu coração, e o cara está de braços cruzados. Oh Deus, transforma, faz. Imagina um agricultor que olha para a terra e fala assim: aqui vai sair uma grande plantação de pimenta, de mamão, não sei do que você planta, e cruzar os braços. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer. Mas se você prepara e lança a semente, prepara as condições, o Deus que criou, Deus que fez a criação e colocou as condições para isso desenvolver, isso vai desenvolver. A fé também é a mesma coisa. E eu lhe pergunto, desde que você creu no Senhor Jesus, responda para você mesmo. Talvez você creu em Jesus semana passada, o ano passado, 5 anos atrás, 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, 60, talvez alguns aqui já passaram até de 60 anos de conversão. Hoje você é mais firme, mais sólido, mais maduro do que foi ontem. Talvez você tenha vivido fases da sua vida cristã que talvez você percebe: eu era mais firme, eu tinha mais ardor, eu estava mais animado, eu estava batalhando, servindo a Deus. Mas de repente você vive momentos de mais desânimo, de mais crise, parece que não está percebendo Deus agindo, as dificuldades parecem serem maiores do que as forças que Deus dá para vencermos. Na verdade, qual deveria ser o gráfico da nossa vida cristã? Pensa aqui em crescimento e tempo. Você crê no Senhor Jesus, será que a nossa vida cristã é assim? Não vai ser assim. O gráfico normalmente não vai ser assim, um acidente tão rápido, mas também não pode ser assim, montanha-russa. Vai para o retiro, vai para o acampamento, vai para a conferência dos homens, das mulheres e volta. Agora sou crente, agora eu vou. E daqui a pouco vem segunda-feira, vem terça, vem quarta, vem quinta, as dificuldades, o casamento, a família, os filhos, os negócios, as finanças, tanta perturbação. Mas vem domingo e eu subo de novo e vou. Não pode, isso é imaturidade. O crente que vive montanhas russas, um dia está pregando para todo mundo, outro dia está negando a fé. Parece Pedro, né? Isso é imaturidade. Normalmente, o gráfico do crescimento vai ser avanços, às vezes pequenas estagnações, mas avanços. E ao longo do tempo, nosso gráfico será crescente. Embora haja momentos de estagnação, às vezes até um pouco de queda. A gente tem nossos fracassos, nossas lutas, nossas crises. Nosso coração é endurecido, é um processo de Deus, mas é um processo que eu também me envolvo. Mas ao longo do tempo, nosso gráfico deveria ser crescente. Crescente. E eu pergunto, como é que é o seu gráfico? Se você desenhar o seu gráfico agora, como é que você desenharia o seu gráfico? Desde o dia que você creu no Senhor Jesus, eu não sei quando foi, até hoje, 3 de setembro de 2017. Como é que é o seu gráfico? Para você pensar. Nós precisamos crescer, meus amados. Nós precisamos crescer. Mas a pergunta é, como nós precisamos crescer? Olha esse texto aos Hebreus. Olha o que o autor dos Hebreus disse aos seus leitores nesta carta tão densa que é a carta aos Hebreus. Ele falou assim,
mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Ele havia acabado de falar do ministério sacerdotal, coisas densas, profundas da palavra, que requer reflexão e graça de Deus para a compreensão. Ele diz assim: olha, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite. E não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Observou o texto? O autor de Hebreus fala assim: olha, tinha muita coisa mais profunda, mais densa para conversar com vocês. Mas, cara, nós não estamos podendo conversar sobre isso. Sabe por quê? Não é porque vocês têm incapacidade intelectual. Não é porque vocês não teriam condições mentais de poder compreender. É porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A informação até chega a vocês, mas vocês não trabalham essas informações. Só entra no ouvido e sai pelo outro. A esta altura, o autor desta carta sabia das condições espirituais dos leitores daquela carta. Então ele tem capacidade de avaliar que, no decorrer do tempo, àquela altura da vida cristã, esses crentes já deveriam estar ensinando outros, já deveriam ser mestres, dizem algumas versões, já deviam ser professores, mas ainda são alunos, já deviam estar se reproduzindo em outras vidas e frutificando e alcançando, mas ainda está precisando, o texto diz, que alguém lhes ensine os conceitos mais básicos da palavra. Ainda está de leite. Você imagina um menino de 15 anos com uma madeira na boca. Não dá para compreender essa cena. Você consegue compreender isso? Se é uma pessoa normal, não pode ser normal. Imagina um adolescente, né? Ô pai, dá uma madeira aí, um leitinho com chocolate. Não dá. Mas uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, você ainda até, né, já está na hora de já ir deixando, mas... Ou seja, imagina aquela pessoa que já é crente há 1, a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20 anos, mas ainda ingerir leite e não pode comer uma picanha mal passada. Não, essa hora já é meio complicado falar de comida, né? O alimento sólido é para quem? Para os adultos, os maduros, os que cresceram. E cresceram como? Pela prática constante. São crentes que a informação chega e quer viver, e quer praticar, e aí adquire a habilidade de discernir o que é certo e o que é errado. Tem muito crente infantil e imaturo e criança que não faz distinção, o que é certo, o que é errado, o que é do mundo, o que é de Deus. Como agir nessa hora? Ter sabedoria de Deus, porque são crianças ainda. São infantis ainda, não conhecem bem a Deus, não conhecem bem as Escrituras, não está bem alicerçado na verdade. Então, é uma presa fácil para as armadilhas do mundo, do próprio coração e do inimigo, o diabo. Uma presa fácil. É igual aquele animalzinho que não percebe a arapuca que está sendo armada. Meus queridos, nós precisamos crescer. E baseado nesse texto, a gente percebe o seguinte detalhe: a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. É muito interessante que nós sabemos, tudo na vida, tudo, a gente não aprende as coisas da noite para o dia. Alguns de vocês já estão apavorados, alguns jovens, adolescentes, pensando no Enem, ou no vestibular. Alguns de vocês estão preparando-se para concursos. Alguns de vocês estão semeando alguma coisa na expectativa de colher alguma coisa, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, eu não sei. Mas todos nós sabemos que crescimento
que maturidade não se alcança da noite para o dia. Requer tempo. Um casamento maduro, um relacionamento maduro no casamento, não é na lua de mel que se constrói. Não é só na lua de mel, é a vida. Filhos bem treinados, educados, instruídos, não é da noite para o dia. A fé também. É tempo. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente fala da fé, alguns de nós pensamos que é só dar tempo ao tempo que o tempo resolve tudo. Não é assim. Não é só você crer no Senhor Jesus e, tudo bem, o tempo cuidará do meu crescimento espiritual. Não. Se você e eu, se nós não agirmos corretamente no decorrer do tempo, nós não vamos crescer. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos do tempo, mas só o tempo não é suficiente. Para você nunca mais esquecer disso, eu criei um acróstico com a palavra tempo, que são esses 5 ingredientes essenciais, a mais do que esses 5. Mas eu penso que aqui, nessa palavra tempo, e deu certo, a palavra tempo traz para nós um acróstico de pensarmos 5 ingredientes essenciais para o nosso crescimento na fé. Você tem uma caneta na mão? Um papel, um boletim na mão? Um celular para registrar? Registra isso. E eu encorajo você, essa semana, a pensar sobre isso. Aliás, eu quero convidar vocês, já que estamos falando sobre aprendizado, crescimento e etc., eu quero fazer com vocês algumas avaliações. Preparados? Em cada um desses ingredientes, vamos fazer uma avaliação. Eu peço que você tenha uma caneta, um papel, um boletim, que já tem espaço. Esse espaço que tem no boletim aí, eu não sei se você sabia, é para escrever as anotações do sermão. É isso mesmo, não é só receita que a dona Maria trouxe, o recadinho, o telefone do vizinho, não. É também para anotar o sermão. Pega isso, vamos fazer uma avaliação. Nós precisamos de tempo para crescer na fé. Mas o que durante o tempo? Primeiro, nós sabemos que Deus vai nos colocar em teste. Teste. Outra palavra para sinônimo aí para teste: provação, sofrimento, disciplina, dificuldade. No currículo da escola espiritual de Deus existe a matéria chamada teste, sofrimento, provação, dificuldade. Não dá para pular essa matéria. Eu posso eliminar essa matéria? Pode dar o crédito dela? Não. Ela faz parte do nosso currículo. Teste. Você olha para as Escrituras, homens e mulheres, ao longo do registro bíblico, e você percebe como Deus permitiu, promoveu, possibilitou experiências de testar a fé, de testar a convicção, a fidelidade, a lealdade àquilo que Deus quer. Deus não pode ser tentado ao pecado, e a ninguém tenta. Deus não tenta ao pecado. O diabo tenta. Aliás, em Tiago diz que a tentação, ela brota do nosso próprio coração, que quando cobiça algumas coisas, e levado para essa cobiça, o pecado tem a concepção e aí gera morte. Deus não tenta ninguém ao pecado, mas Deus testa. Deus prova. E as tentações também que enfrentamos de fora, também servem de testes. Olha só que interessante, veja essa passagem bíblica a respeito dos israelitas, do povo de Deus no Antigo Testamento. Olha só, em Deuteronômio 8:2. Lembre-se, Moisés dizendo com o povo, uma outra geração, de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, fazendo o quê? Humilhando-os e pondo à prova seu caráter, teste, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Deus testou os israelitas, Deus proporcionou dificuldades para que os israelitas pudessem aprender a confiar em Deus, para que eles pudessem perceber como Deus é grande, Ele é amoroso, Ele é justo, que Deus não é
Deus não faz conforme nossos caprichos, mas Ele cuida da gente. Mas os israelitas muitas vezes desconfiaram de Deus, reclamaram, desobedeceram, murmuraram, e Deus voltava, e Deus tratava, e eles avançavam, e eles regrediam. Essa experiência do deserto é uma grande escola da fé. Se Deus fez isso com o seu povo, conforme o registro bíblico, Deus faz com você e comigo hoje também. Deus nos testa. Quero ver se o Richard é fiel aqui, é leal aqui. Quero ver como é que ele vai vencer esta dificuldade. E todos nós temos dificuldades. Enfrentamos dificuldades em nossas limitações físicas. Algumas limitações por conta de disciplina nossa. Outras vezes não. Realidades do nosso corpo que a gente enfrenta. Alguns de nós enfrentamos dificuldades em relacionamentos. Algumas lutas no casamento. Algumas lutas com filhos. Algumas lutas com pais. Algumas lutas de relacionamento com parentes. Alguns de nós enfrentamos dificuldades, lutas para mantermos negócios conforme a vontade de Deus. Algumas vezes podemos ser perseguidos porque somos crentes e porque não queremos fazer o jogo do mundo e sofremos por causa disso. Nós enfrentamos dificuldades, nós sofremos por nós mesmos, fazemos às vezes escolhas erradas e colhemos consequências, sofremos por erros dos outros. A vida por si só, por sua própria natureza, já nos traz dificuldades. Mas tudo isso pode ser útil para que sejamos mais maduros, mais maduros. Existia uma espada que os soldados apreciavam muito. Se eu não me engano, o nome da espada é a espada de Toledo, que ela era muito afiada, pontiaguda e muito firme, embora flexível, era muito firme, não se quebrava. E essa espada era feita como? Fogo, marreta, fogo, marreta, martelada. Qualquer ferreiro sabe disso. Você coloca no fogo, depois você bate. Você coloca no fogo, esfria, bate, e assim vai. A fé é a mesma coisa. Agora lembre-se, Deus é bom. Deus não permitirá tentação que seja além das nossas forças. Pelo contrário, Ele nos dá livramento até para a gente lidar com isso. Mas não pense você que a vida cristã é um cruzeiro num mar sem tempestade e sem ondas, tranquilo do Caribe. Não é. Você sabe que não é. Algumas vezes tem aquela calmaria e você se pergunta, quando é que vem a tempestade? E você olha assim no horizonte, parece que algumas nuvens estão vindo ali. É assim, Deus nos testa, a vida nos testa. Olha o texto de Tiago, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por quê? Pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O produto esperado da provação é uma perseverança crescida, amadurecida, plenamente desenvolvida, maduros e completos. Por isso que Tiago fala, olha, eu sei que a provação pode trazer motivos de tristeza e choro, desânimo, mas tente perceber que o resultado dela pode ser bom, positivo, mais firmeza, mais solidez, mais maturidade. Eu sei, não é fácil. Um dia você vai para o médico e você acaba de receber um resultado que você não queria receber. Às vezes seu filho é cometido de alguma doença. Às vezes uma provação, uma dificuldade completamente inesperada. Ou às vezes perseguição sobre nós, crentes no Senhor Jesus. E isso vai chegar sobre nós, mais e mais. Tenha alegria. E se você continuar lendo o texto, ele fala assim, e se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus. E é justamente sabedoria no contexto da aprovação. Não é sabedoria para passar no vestibular, no Enem, no concurso. Não. Sabedoria é a habilidade de Deus. Então é ganhar a habilidade de lidar com a aprovação e tirar algum proveito disso. A questão é que às vezes eu sou um aluno ruim. Deus me traz a oportunidade, Deus me traz a lição
e eu às vezes não aprendo. E sabe o que vai acontecer? Você acha que Deus vai avançar na próxima lição? Todo bom professor não avança se o aluno não aprendeu o que ele precisa. Ele continua ali, às vezes de outras maneiras, de outras perspectivas, com mais criatividade, mas ele continua. Se você é pai, se você é mãe, você sabe disso. Meu filho não aprendeu isso aqui ainda. Com essa lição, eu vou colocar uma outra possibilidade. Eu vou dar um outro teste. Todos os pais deveriam pensar assim: o que meu filho não aprendeu ainda? Eu preciso testar. Eu preciso colocar em situações para aprender. Deus é muito mais sábio do que nós, perfeitamente mais sábio. E Ele quer nos ensinar. Ele nos disciplina para isso. Teste. E eu pergunto: você está passando por algum teste agora? O que você tem aprendido? Há algum teste? Você está sendo testado na sua fé, na sua firmeza, na sua lealdade, na sua honestidade, na sua perseverança. Você está sendo testado no seu casamento, de buscar graça para solucionar dificuldades e manter-se juntos. Alguma dificuldade com o filho, com o pai, com o relacionamento? Olha para a sua vida, há alguma situação de desconforto, de dificuldade, de tentação, de lutas, de ameaças para você desanimar, desistir, enfraquecer, ser medíocre? Eu pergunto para você: você já tem maturidade para lidar com isso? É a sua avaliação. Você poderia dizer assim: não, eu posso melhorar. Eu percebo que vem o teste e eu tendo a reagir com murmuração, reclamação, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu quero fugir das possibilidades e provas. Será que você tem que melhorar? Será que tem que mudar sua atitude, seu coração? Será que a sua oração hoje é: Senhor, tira a prova, ao invés de dizer: Senhor, mantenha a prova, se essa prova vai me ajudar a te amar mais, a crescer mais, a te temer mais, a te buscar mais, a me manter humilde. Lembra de Paulo? Senhor, esse espinho na carne, eu não aguento mais, eu não suporto mais, tira esse espinho na carne, Senhor. Paulo pediu, segundo Coríntios capítulo 12, 3 vezes: tira, Senhor. Não. Ele respondeu: tira, Senhor. Não. Senhor, pela terceira vez, estou suplicando, tira esse espinho. Não, eu não vou tirar o espinho na sua carne, e nós não sabemos exatamente o que é, mas eu vou lhe dar graça, força, condição para você suportar. Eu não vou aliviar o espinho, mas eu vou lhe dar graça para você suportar. De tal maneira que Paulo, maduro na fé, disse: pelo que eu tenho mais prazer no sofrimento do que na calmaria. Porque no sofrimento, isso me leva até Deus. E se você olhar o contexto, você vai perceber que Deus estava preocupado com o orgulho de Paulo, pelas revelações que ele teve. Paulo, eu quero você humilde. Paulo, eu quero você andando de joelhos. Eu quero você andando de joelhos, com a boca no chão, dependendo de mim para tudo. Você não é o cara, eu sou. Eu quero te usar, mas eu quero te usar com o coração quebrantado, contrito, de joelhos na minha presença. Sim, Senhor. Se é assim, me ajuda, mas eu vou continuar caminhando. Eu não sei o que está enfrentando, mas pensa nisso, testes. Em segundo lugar, Escritura. Sem Bíblia, você não cresce na fé. Tem crente que é subnutrido. Alguns de vocês já ouviram isso de 50 mil vezes, mas ainda continuam não lendo a Bíblia. Você gasta mais tempo no Facebook, você gasta mais tempo no WhatsApp, você gasta mais tempo com outras distrações, você dá mais atenção ao seu time de futebol, ao seu carro, ao seu hobby, a qualquer outra coisa, ao seu trabalho, à sua diversão, aos seus estudos, à sua faculdade, do que mergulhado nas Escrituras, meus irmãos. Nós temos que estar encharcados da palavra de Deus. Alguns de nós não têm tomado cuidado e se encharcam muito mais de lixo, através dos filmes,
através de novelas, de livro que se lê, de vídeo, de tanta porcaria que entra nos nossos ouvidos, que entra pelos nossos olhos, e ao invés de nos ajudar a nos aproximar de Deus, nos afasta, nos esfria, nos acovarda. Temos que tomar cuidado. Meus queridos, a mente, nossa mente, ela precisa ser alimentada, precisa ser cultivada. Eu tenho que tomar cuidado do que eu estou ouvindo. Eu tenho que tomar cuidado do que eu estou vendo. E alguns de nós não têm tomado esse cuidado. E ao invés de ir para a Escritura, quanta verdade de Deus eu preciso aprender, quanta riqueza de sabedoria das Escrituras, não bibiolatria. Você quer conhecer Deus e quer saber como viver nesse mundo com sabedoria, com habilidade, são as Escrituras, não tem outro caminho. Vocês conhecem de cor esse texto bíblico. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero passar a vocês 3 aspectos desse texto aqui. Primeiro, a procedência das Escrituras vem de Deus. Nós temos que prestar muita atenção nesse texto, porque não é fruto da mentalidade, da capacidade humana, é de Deus. Há autores bíblicos humanos, mas há um só autor por trás dos autores humanos, o nosso Deus. A Bíblia é inspirada, dada por Deus. A procedência das Escrituras. Segundo, o proveito das Escrituras. Ela é útil. Ela é útil para quê? Para o que ela é útil? O texto diz, ela é útil para o ensino, ou seja, para nos ensinar o que é verdadeiro. As Escrituras são úteis para nos ensinar o que é verdadeiro. Nós somos tão bombardeados com mentiras, falsos valores, tanta coisa, e que se nós não tomarmos cuidados, nós simplesmente compramos essas coisas, engolimos essas coisas, não sabemos tirar o espinho da carne. Da espinha da carne come tudo e temos que saber separar as coisas. As Escrituras são úteis, o proveito dela, para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos repreender, o texto diz aqui, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, para nos ajudar a perceber o que está fora de ordem, o que não está em ordem na nossa vida. Quanto menos Bíblia na minha vida, menos percepção do que está errado na minha vida terei. Eu preciso da palavra, que ela me repreende. Richard, não é assim o casamento. Richard, não é assim que você deve reagir diante de pressão. Richard, não é assim que você tem que pensar. Olha isso, olha o cuidado com o amor e dinheiro, olha o cuidado com os relacionamentos, olha a preguiça, olha. Mas se eu não sou exposto na palavra, eu perco essa bússola, eu perco essas percepções que Deus quer me trazer. Ela é útil, ela é proveitosa para correção. Olha que legal, Deus mostra a verdade, nos chama a atenção quando está errado e nos traz de volta. O texto diz, ela nos corrige quando erramos. Ela nos corrige, está errado, isso é pecado, não é isso que Deus quer, isso não agrada a Deus. Se você continuar nesse caminho, Richard, você vai quebrar a cara. Volte para Deus, volte para a verdade. Renove a sua mente com as verdades da palavra de Deus. O texto diz, é para a instrução na justiça. Ela nos corrige, ela nos ensina a fazer o que é certo. Para quê? Terceiro aspecto, o produto esperado. Para que o homem de Deus, ou para que o povo de Deus, seja apto, capacitado, plenamente preparado, maduro para toda boa obra. Deus usa as Escrituras para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu pergunto, quanto tempo você tem se dedicado em ler e refletir na palavra? Alguns de vocês jamais leram a Bíblia inteira uma vez na vida sequer. Você tem uma riqueza nas suas mãos. Homens de Deus no passado perderam o sono, gastaram horas e horas para traduzir as Escrituras na nossa língua. Hoje há uma riqueza de versões bíblicas. Hoje há uma riqueza de Bíblia de estudos. Será que nós estamos nos tornando pessoas que têm tanta comida que falam assim, eu não quero mais? Mas, queridos, há um princípio muito interessante, que quanto mais fome de Deus nós temos, e vamos até a sua palavra, mais fome de Deus nós temos. Eu vou ser honesto com vocês, e não é
não é hipocrisia da minha parte. Eu estou sendo honesto. Quanto mais eu leio a palavra, eu percebo quanto que eu preciso aprender. Como assim? Você é pastor, você dá aula de Bíblia. Gente, há muita coisa para aprender na palavra. É incrível, é maravilhoso. É como aquele cara que foi mostrar para o seu filho pela primeira vez um oceano. Na verdade, o avô para o neto, lembra disso? O avô levou o neto porque o neto queria conhecer o mar. Aí o neto foi lá, começou a brincar nas ondinhas no mar, e se alegrou, ficou meio com medo daquela ondinha mais forte, e falou assim: vovô, finalmente eu conheço o mar, eu conheço o mar. E aquele vovô que foi marinheiro muitos anos, falou assim: você conhece o mar, eu também conheço. Os dois conhecem o mar? De alguma medida sim, mas quem conhece mais? O menino pensava que era suficiente, que já conhecia o mar. Ou aquele veterano marinheiro falou assim: você tem muito que conhecer ainda, meu filho. Assim também as Escrituras. Eu pergunto para você: tenho maturidade nessa área? Eu tenho uma regularidade? Eu tenho profundidade? Eu vou para as Escrituras e eu percebo que eu aprendo, Deus me ensina, Deus me repreende, Deus me corrige, Deus me educa por causa da palavra. Já tenho essa maturidade, isso já peguei, isso já está na minha vida. Ou você pode dizer: posso melhorar. Cara, um dia eu faço, um dia eu leio, uma semana eu leio, outra semana eu não leio nada. Eu vou lá ler aquele versículozinho fraquinho, só para dizer que eu li, mas não... Só veja aquilo que aparece no Facebook, que alguém coloca, que alguém manda no WhatsApp. Mas eu não estou realmente abrindo a Bíblia, desligando a televisão, desligando o Facebook, desligando o iPad, seja o que for, para estar na palavra, lendo, pensando. Preciso mudar. Como é que você se avalia? Mutualidade. Deus nos testa, é importante, a Escritura, mutualidade. Meus queridos, embora o crescimento espiritual seja uma responsabilidade pessoal, ninguém cresce na fé totalmente sozinho. Ouviu o que eu disse? Embora o crescimento espiritual seja uma responsabilidade pessoal, ninguém cresce na fé sozinho. Nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos dos dons dos irmãos. Nós precisamos das experiências dos irmãos. Nós precisamos do incentivo, da exortação, do aconselhamento, do encorajamento, do ensino dos irmãos. Nós precisamos do povo de Deus para crescer. Então aqui que é o aspecto da mutualidade. Você não pode dizer assim: não, eu sozinho cuido de mim mesmo, não preciso, não, deixa comigo. Não, você precisa de irmãos e de irmãs para crescer. Olha só o que diz esse texto bíblico aos Hebreus. E consideremo-nos uns aos outros. Para quê? Incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, de congregar. Segundo o costume de alguns, lá naquele contexto, os hebreus, alguns já estavam faltando do culto. Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia final, o dia do juízo de Deus. Os próprios crentes, nos primeiros anos da igreja, tinham essa expectativa e percepção da iminência da volta de Jesus. Quanto mais hoje. Então, o povo de Deus tem que estar junto, importar-se uns com os outros e incentivar uns aos outros. Eu me importo com os meus irmãos, um dia ele está fraco e eu venho e posso incentivar. Firme, vamos lá, coragem. Outro dia eu estou fraco, desanimado, e aquele irmão vem: Richard, força, coragem, vai. Nós precisamos nos importar uns com os outros e incentivarmos uns aos outros ao amor, às boas obras, à firmeza com Deus, a uma vida frutífera. Vamos lá, às vezes nós somos tentados, às vezes pecamos, cedemos, estamos desanimados, etc., dificuldade, sofrimento. Precisamos uns dos outros para nos fortalecer, para nos ensinar, exortar, etc. Encorajemos-nos aos outros. Aqui eu quero colocar em dois níveis. Um nível de uma convivência com outros irmãos, e um nível mais pessoal. Um nível mais público e um nível particular. O público, aqui no culto, a pregação, mas você pertence a um GF,
Jeff, né? Você pertence a um GA? Quem são aqueles irmãos que com uma regularidade você se encontra para aprender, para orar juntos, para cuidar uns dos outros, para pastorear uns aos outros? Igreja não é uma pessoa que cuida de todos e pastoreia todos, é impossível. Você olha para o Novo Testamento, que nós percebemos, são os irmãos cuidando uns dos outros. A liderança está lá para dar a visão, para cuidar da doutrina, para pastorear, cuidar casos mais de disciplina, etc. Mas todos estão cuidando uns dos outros, importando-se uns com os outros e incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras. Quem são os irmãos que conhecem você, suas lutas, suas dificuldades, suas experiências com Deus, o que você já aprendeu, o que você pode dar, o que você precisa receber? Quem são esses irmãos que conhecem você? Quem são os irmãos que você conhece? Às vezes você vem a essa igreja, você vem no culto e você não participa da vida de ninguém e não permite que ninguém participe da sua vida. Você entra, você sai, mas você não participa de ninguém e nem permite que ninguém participe da sua vida. Você não abre o coração para ninguém, você não chora com ninguém, você não se alegra com ninguém, você não divide os fardos, que Deus diz lá em Gálatas, dividam os fardos uns com os outros. Às vezes está pesado, meu irmão, está pesado aqui, está difícil, pode me ajudar a carregar esse piano pesado? Sim, meu irmão, estamos juntos. É assim que é a igreja. Alguns de vocês têm vivido vidas solitárias, alguns de vocês estão lutando sozinhos. Não pede ajuda, tem vergonha, tem medo, sente-se ameaçado, tem orgulho. Alguns de vocês são orgulhosos, não querem mostrar suas fraquezas. E você tem fraqueza. E amanhã você está caído no chão e devia ter pedido ajuda e não pediu. E devia ter corrido atrás de alguém e falar assim: socorro, está difícil, me ajude. Mas você não fez. Aqui está no texto bíblico, meus irmãos, importar-se uns com os outros, incentivar uns aos outros, encorajar uns aos outros, porque nós precisamos, nós precisamos disso. Mas eu queria ir um pouquinho mais além, no nível mais pessoal. Quem é o ferro que está afiando com o seu ferro, para você ser mais maduro, mais crente, mais firme? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem é seu amigo? Quem é sua amiga? Quem é aquela pessoa que você presta contas, que você abre o seu pecado, que você abre a sua luta, que você abre suas fraquezas, que você abre os seus dilemas, que você compartilha as dificuldades do casamento, da criação do filho, de lidar com os pais, de lidar nesse mundo, de lidar com o seu negócio? Quem conhece você? Quem sabe o que está acontecendo com você? Alguns de vocês têm andado sozinhos. Para de andar sozinho. Estão cercados de pessoas, mas estão sozinhos. Ah, pastor, eu não consigo ter amigo. Ué, peça a Deus e trabalhe. Amizade não se constrói da noite para o dia. A abertura de coração não é de uma conversa apenas, mas você precisa buscar isso. Você precisa dar passos para se arriscar. Você precisa pedir ajuda. Quem é aquele crente que todo crente deveria ter um amigo, uma amiga? E eu digo, homem com homem, mulher com mulher, para abrir o coração, para assim, ora por mim e abre mesmo. Eu estou lutando com isso, eu estou sendo tentado nisso, eu escorreguei aqui, eu tive esse pensamento absurdo. Quem é essa pessoa? Vocês jovens, vocês adolescentes, quem é as pessoas mais velhas que você está olhando para dizer, eu posso aprender com aquele crente mais maduro que eu? Vocês jovens estão sendo orgulhosos e soberbos, pensando que você sabe tudo, você não sabe nada. Ou sabe pouquinho só. Bom, você sabe do celular, né? Toda vez que eu preciso de celular, eu dou para um jovem, né? Resolve tudo, né? Mas muitas vezes você não sabe da vida. E você precisa procurar alguém para aprender, um mais velho. Já apanhou, já bateu cabeça, já aprendeu, tem experiência, e você é adolescente, e você é jovem. Chega perto agora, quem são nós mais velhos que estamos tendo a sensibilidade de perceber os mais jovens e investir neles? Eu começo comigo mesmo. Eu pergunto a mim mesmo. Alguns aqui que eles não têm pai, não têm mãe. Alguns aqui não têm pai nem mãe crente.
Eu acho que eu estou errando nisso. Quando foi a última vez que eu levei um jovem na minha casa, um adolescente na minha casa que não tem pai? Eu não consigo lembrar. Na igreja eu fazia mais isso. Mas no momento que eu vivo agora, a gente não faz muito. Para ver um homem, para ver uma mulher, para ver uma família. Mas você jovem, você adolescente, tem que tomar iniciativa. Você tem que ir atrás. O texto diz: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Você quer só pessoas que concordam com você? Você quer só pessoas que dizem o que você quer ouvir? Você não quer alguém que chega e bota o dedo na ferida? Isso está errado. Não é assim. A gente não gosta. Bom, eu pelo menos não gosto muitas vezes. E começa com as pessoas mais íntimas. Minha esposa, os meus filhos, eles me conhecem. Eles sabem quando erro, quando me irrito, quando sou egoísta, orgulhoso. E eles podem me confrontar e às vezes eles sabem, eu esperneio. Quero justificar, quero me explicar. Mas como é bom ter pessoas que têm coragem, amor suficiente para chegar até nós e dizer assim: está errado, não é assim. Se você continuar esse caminho, você vai bater a cabeça. Precisamos, é melhor repreensão franca do que beijinhos. Oi, meu bem, e não faz nada, está errado. Você está vendo que a pessoa está errada e não fala nada e não faz nada. O Provérbios diz: é melhor as feridas feitas por um amigo sincero do que os beijos e beijos de inimigo. O amigo não diz só aquilo que nós queremos ouvir. O amigo diz aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem buscado relacionamentos saudáveis com seus irmãos, visando o crescimento espiritual mútuo? Você tem buscado isso? Você tem alguém que você senta, vai tomar um café junto, um açaí junto, um churrasquinho junto, e fala mesmo? E diz mesmo o que está acontecendo? Fala do seu coração, fala dos seus pensamentos, fala das suas dificuldades. Ou você se esconde, tem medo, não se arrisca, é orgulhoso, não busca ajuda. Pensa nisso. Já tem maturidade nisso? Você está vivendo isso? Está crescendo? Está bem? Ou pode melhorar? Ou precisa mudar? Prática. Tiago 1,22, o que diz? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Alguns de vocês estão ouvindo eu pregar isso aqui e falam assim, no seu coração: eu já sei isso. Aliás, eu até já ouvi você pregar isso, Richard. Eu não quero saber se você já ouviu, se você sabe. Eu quero saber se você pratica. Deus quer saber se eu pratico. Olha para as Escrituras. Quantas vezes Deus repete as mesmas coisas? Sabe por quê? Não é porque não sabe, é porque não está vivendo. Nós que somos pais, quantas vezes seu filho fala assim: eu já sei, pai. Ah, você sabe, mas você não está vivendo. E enquanto você não vive, você vai ouvir. Você precisa ouvir. Mãe, pela 1000ª vez, vai falar de novo? Vou. Você não está ainda vivendo isso. Eu já sei. Você não sabe, você não está vivendo. Nós temos uma cultura de aprendizado que pensa que ter a informação é igual a ter aprendizado. Não é verdade. Alguns de vocês treinam pessoas, alguns de vocês ensinam habilidades, e você sabe disso. A pessoa mostra que aprendeu se ela consegue fazer, não é verdade? Vamos ter uma aula de natação. Aí você dá todos os gráficos e desenha no quadro, natação é assim, faz assim com o braço, faz assim, mas nunca entra na água, nunca joga na piscina, nunca cai no igarapé. Só vai aprender, meu amigo, só vai mostrar que aprendeu quando sair nadando. Ah, tirei a minha habilitação. Aquele jovenzinho, seu filho, né? Você deu de presente para o seu filho, para a sua filha, a habilitação. E ele sai, ele passou no teste, achando que é agora um corredor de Fórmula 1. Já sei dirigir esse trânsito de Belém. Não sabe. Ainda precisa de experiência, de aprendizado. A vida cristã é a mesma coisa. É na prática que a gente mostra que a gente está maduro. Você cultiva um sincero interesse em agradar a Deus, praticando a sua palavra.
algo que eu preciso crescer mais é isso. Ouvir a palavra e já se perguntar: Senhor, como é que eu vou praticar isso? Não só ouvir, mas praticar. Eu preciso praticar. Deus está falando assim: faça isso, então deixa eu fazer, deixa eu praticar. Porque a prática que a gente cresce, aprende, amadurece. Na vida, tudo é assim, a gente sabe disso. Como é que você aprende as fórmulas físicas, matemáticas, químicas? Fazendo exercício. Como é que você ganha condicionamento físico? Fazendo exercício. A vida cristã é a mesma coisa. Prática. Não é só ouvir. Ai, que bonito, que sermão legal. Vai no YouTube, ouve aqueles pregadores, grandes lições, maravilha. Se você não vive, você não vai crescer. Em último lugar, oração. Eu preciso orar. Porque a oração está aí, e porque combina com ó. Porque na verdade, amados, é dependência de Deus. Eu tenho que querer, eu tenho que ganhar habilidade de dar com todas esse currículo da escola de Deus, mas eu preciso orar. Olha essa oração dos salmistas: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Observe o salmista, Davi: mostra-me, ensina-me, guia-me, ensina-me, mostra-me, ensina-me, orando, falando com Deus dia a dia: Senhor, estou fraco aqui, Senhor, estou com medo aqui, Senhor, isso, Senhor, move meu coração, move isso, move aquilo, Senhor, me ensina, orando, falando com Deus. Essa semana, quanto que você falou com Deus? Quando foi a última vez que você dobrou seus joelhos, que você clamou, que você confessou pecados, fraquezas, que você, pela fé, você não vê Deus, você não ouve Deus audivelmente, mas pela fé você fala com Ele, e você cresce nessa intimidade com Ele. A oração é fundamental para a nossa maturidade espiritual. Nós não vamos crescer se nós não orarmos. Como está a sua vida de oração? Tenho maturidade? Gasto tempo falando com Deus, intercedo por mim, pelos meus queridos, falo com Deus sobre as minhas fraquezas e tentações, confesso. Ou você pode melhorar, ou você precisa mudar, porque você não tem tido quase nada de vida de oração, e você vai ficar enfraquecido por causa disso. Como crescer, meus queridos? Teste, Deus nos testa, a Escritura, a mutualidade, aprender com os irmãos, a prática, a oração. Eu gostaria que você escolhesse um desses itens agora mesmo e pensasse assim: essa semana é nesse item que eu vou me esforçar. Será que é oração? Será que é alguma coisa que você sabe que precisa praticar, não está praticando? Eu quero praticar isso agora. Será que é mutualidade? Se está sozinho, você vai achar um GF, você vai achar um GA, você vai achar algum amigo crente, alguma amiga crente, convidar essa pessoa para participar da sua vida. Por favor, participe da minha vida, eu preciso de alguém para prestar contas, para conversar. Será que é isso? Será que é a Escritura? Eu tenho sido relapso, displicente, preguiçoso com a palavra. Eu preciso ser disciplinado, acordar mais cedo, organizar meu tempo. Eu preciso da palavra, eu preciso ler sobre a palavra. Será que é teste? Está em provação agora, alguma dificuldade, você não está conseguindo entender que lição importante você precisa aprender, você precisa orar, você precisa pedir um conselho. Escolha alguma coisa para essa semana você trabalhar. Eu vou escolher o meu também, já escolhi aqui, para nós trabalharmos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Foi um tempo longo aqui, eu sei, mas que o Senhor possa pegar todos esses textos, esses princípios da tua palavra e aplicar ao nosso coração, Senhor. Não estava planejado isso hoje, mas hoje veio esse encorajamento para nós, de nós cuidarmos do nosso crescimento espiritual, de nós realmente caminharmos em direção à maturidade cristã, pararmos de sermos crianças infantis na fé, mas crescemos rumo a sermos adultos, firmes, frutíferos, sólidos nas Escrituras, a fim de
sermos bênção na vida das pessoas. O Senhor conhece cada um aqui, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, naquilo que nós precisamos. Nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos.